Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se o Corinthians tem interesse na volta de Fagner para 2026, se o jogador está disponível para voltar, está empenhado em voltar ou quer permanecer no Cruzeiro, e o Cruzeiro, que pensa em relação a Fagner. Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda fala para você que o Corinthians conversa com outro ponta, além de Victor Sá, para reforçar o elenco, enfim, trazer os reforços aí que o Dorival tem pedido. Vamos também fazer um resumão da entrevista coletiva de Osmar Stabile. Você não viu? Nem precisa ver. Eu vou te falar tudo o que aconteceu, as principais perguntas, principais respostas de Osmar Stabile na entrevista hoje no Parque São Jorge. E ainda nesse blend de informações, atualizar você sobre a situação de Memphis Depay. Ele fez a postagem de um Pinóquio no Stories. Para quem foi? Enfim, vamos falar sobre tudo isso agora nesse blend. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Eu convido você. Vem tomar um café comigo. Blend de informações, você sabe, né? Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Você que é atacadista, você que é revendedor, você que é lojista, entre em contato com a Lemier Jeans Premium para você vender jeans de alta qualidade. A Lemier Jeans Premium, meu amigo, ela está no Brás, fabricando jeans desde 1970 e vai ajudar você a vender jeans de alta qualidade. Aliás, você que é atacadista, revendedor e lojista, tem um preço especial para você vender o jeans da Lemier Jeans Premium. Então, entre em contato, tá? Pelo link aqui na descrição, para você conhecer o catálogo deles. Fabricam jeans desde 1970, abastece todo o Brás ali com o seu jeans, também o território brasileiro. Você vai na fonte e por isso você vai ganhar muito dinheiro. Lemier Jeans Premium, a fonte do jeans no Brasil. Vamos falar muito do Corinthians nesse blend de informações, como sempre. E eu quero começar com um resumo, né, da coletiva do presidente Osmar Stabile. Claro que as opiniões eu vou deixar para o Café da Fiel, né, às 19h10, porque senão ficaria muito longa, né, aqui, muito longo o nosso vídeo, tá? Mas vamos lá, eu apenas uma opinião simples, eu acho que ele foi muito bem na coletiva, viu? Sobre reforços, falou que vai reforçar, a ideia, né, é tentar trazer reforços até antes, né, do dia 9, mas que não vai fazer loucura, vai ter, esses reforços vão ter que, né, estar aí dentro das possibilidades do clube hoje, tá? Sobre o contrato do Memphis, ele falou que vai ser cumprido, né, inclusive disse que não deve nada para o Memphis, e devia premiação, mas dividiu em 3 e pagou a primeira, então não deve nada hoje para o Memphis Depay, nem salário, nem imagem, nem luvas, nem premiação, nada, tudo está em dia em relação a Memphis Depay. Aí depois, né, quiseram perguntar para ele, mas é mentira a informação que vocês querem rescindir o contrato, reduzir, insistiram para que o presidente desmentisse ou chamasse alguém de mentiroso. Acho que ele foi muito bem nisso, tá? Não chamou ninguém de mentiroso, enfim, mas manteve a informação de que não partiu ali, né, dele ou dos seus pares ali, uma situação de querer, né, reduzir o contrato do Memphis Depay. Lá no final da coletiva, aí perguntaram, né, alegando que o Memphis, na reunião com os Gaviões da Fiel, ele foi perguntado que o Memphis disse ali para integrantes que quer renovar com o Corinthians, estaria até disposto a baixar o seu salário. E aí ele falou que fica à disposição, que não recebeu ainda o contato, mas claro que ouviu o Memphis ia receber da melhor forma possível para essa situação, tá? Ficou no meu entendimento que o Osmar Stabile agiu com sabedoria, né? Não vai arrumar um atrito com o Memphis Depay antes de um clássico contra o Palmeiras, foi muito ponderado nas respostas e claro, né, ficou entendido ali que se o Memphis quiser aceitar, é claro que o Corinthians quer e quer muito, mas ele não rasgou isso para evitar polêmica. Então foi muito bem, se saiu muito bem, inclusive, né, em todas as perguntas sobre o tema, tá? Ele falou que pretende continuar assim no Corinthians, né? E se o conselho entender que sim, ele falou: eu quero começar e gostaria de terminar. Lembrando que, para ele terminar, o Augusto Melo, né, tem que perder nas urnas no próximo dia 9 dos sócios, votação dos sócios, né? Os sócios têm que votar a favor do impeachment também. Aí o Augusto sai em definitivo. E, além disso, aí teria uma
uma eleição no Conselho Deliberativo do Corinthians, e os conselheiros iam votar Osmar Stabile, mais os candidatos aí que, né, vão se candidatar, podem se candidatar quantos candidatos quiserem. Ele não fica de forma automática, só se estivesse faltando 6 meses para terminar o mandato, aí ele ficaria os últimos 6 meses, mas não é o caso, falta 1 ano e meio, então vai ter a eleição, e ele falou que quer continuar muito, tá? Ele fala que as pessoas que, sobre o Augusto, né, o Augusto disse que as pessoas que estão no cargo não ganhariam na urna, né, enfim, como ele ganhou de forma democrática, que essas pessoas que estão no cargo, que seria ele, tem que sair para ele voltar. O Augusto, maluco, né, velho? Ideias malucas do Augusto, né? Ele joga o nível de coletivo é absurdo de diferença de Osmar Stabile para Augusto. Osmar Stabile é um cara empresário, né, bem sucedido. E aí ele mandou uma resposta muito boa. Ele diz: o Augusto pensa dessa forma, mas eu sou o vice institucional. Eu não poderia virar as costas para o Corinthians. Tem que assumir o que estou fazendo. Verdade, ele queria que o Augusto queria que o vice não assumisse, ninguém assumisse. Deixa o cargo lá para ele. Não tem como, né, velho? Isso é loucura. Sobre cortar na carne, seriam os gastos desnecessários hoje, ele disse, né? Falou muito cortar na carne. Falou, não é bom tirar pessoas, mas às vezes tem que fazer. Ele deu um exemplo de uma caixa d'água, tá cheio de furo, né? Tá tampando alguns, mas tem muitos ainda. E precisam fechar furo por furo, né? Ele falou que a base está sendo organizada, não tem nenhum empresário que está lá. Sobre os gastos ainda, eles dispensaram primeiro os PJs, né? Que são mais baratos, dá menos gastos, né? Dispensar os PJs, depois vai analisar o CLT, mas ele quer entender a função de cada um dentro do Corinthians para não cometer nenhuma injustiça com ninguém, né? Ele falou que se não for benéfico, não vai ficar, só vai ficar quem traz resultados, tá? Então, assim, é interessante também. Ele negou que o Adriano Monteiro Alves, o irmão do Duírio, né, tem alguma influência na sua gestão, tá? E eu acho que foi isso, né? Sobre o Memphis já falei também, enfim, acho que foram as melhores respostas, né, do nosso querido Osmar Stabile, aqui no canal Café de Setorista, é fantástico. Eu acompanhei tudo lá, peguei tudo para você, eu pontuei, tá aqui, né, mastigadinho, você que não viu a entrevista coletiva, Osmar Stabile, para mim, foi muito bem na entrevista coletiva. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. O Memphis eu já falei, né? Só lembrar que o nosso querido Memphis Depay fez uma postagem hoje, né, no Instagram, né? Falei para você do que o Osmar, né, citou em referência ao Memphis Depay. E só para completar o caso Memphis Depay, o atacante holandês fez uma postagem, né, no story dele bem enigmática, né? Enfim, ó, tá aí. Ele colocou um Pinóquio, né? Colocou um Pinóquio aí na sua postagem no Stories, né? Tem muita gente achando que é pro Augusto, né? Porque o Andrés deu aquele apelido pro Augusto de Pinóquio, todo mundo começou a chamar Augusto de Pinóquio. Não dá para falar se é pro Andrés ou se é pro Augusto ou não, tá? Mas enfim, vamos aguardar. Ainda não tenho nenhuma informação, porque teria que falar com o Memphis, né? Pra gente saber, né? Para quem foi essa indireta, esse Pinóquio aí, alguma coisa tem. O Memphis também gosta de uma polêmica, né? Enfim, vamos aguardar, mas a questão do Memphis é essa: se ele quiser se reunir com a diretoria, vai rolar o papo, mas a diretoria está evitando esse assunto no momento, até porque tem decisão importante contra o Palmeiras, tá bom? Essa informação aí em relação ao Memphis. Vamos falar agora de Victor Sá e outro ponta no Corinthians. O Corinthians negocia, tá? Tem conversas iniciais com outro ponta, o nome é um mistério ainda, mas a ideia é não ficar preso só a Victor Sá, já que o negócio está um pouco ainda travado, né? Não quer dizer que não vai fechar, enfim, mas é uma negociação que ainda não está encaminhada. O Corinthians está negociando com o Victor Sá, tem esperanças de fechar. O Corinthians fez 2 propostas, uma por empréstimo e outra de compra, tá? O valor de compra ainda é um pouco diferente do que o Krasnodar, né, pediu, né, para o Corinthians, mas não é uma diferença tão grotesca, então pode haver aí ainda um denominador comum, chegar a um denominador comum e essa negociação fechar. E o outro ponto, Samir, o outro ponto é que é um mistério que o Corinthians negocia, independentemente se o Victor Sá vai fechar ou não, o Corinthians vai manter as negociações, a não ser que a negociação fracasse. Mas o Corinthians, se fechar com esse, anuncia primeiro, tá? E se o Victor Sá fechar, o Corinthians mantém a negociação e traz os dois. Claro que vai depender das questões salariais, né? Questão, né, que possam se encaixar com a realidade do clube, como disse Osmar Stabile hoje
em entrevista coletiva, mas eu queria te falar isso quando a gente tem uma conversa com outro ponta, tá? Eu até mandei, né, para uma fonte minha, se o outro ponta, né, se o outro ponta poderia ser, cadê aqui que eu mandei para minha fonte aqui, ó, se poderia ser o Lucas Ribeiro, que o Fluminense está tentando lá do Mamelodi, tá? Ainda não recebi não recebi ainda uma resposta, né, da minha fonte, tá? Enfim, eu estou em busca aí para saber, tá? Para saber quem é esse ponta que o Corinthians também negocia. Comente aqui embaixo e deixe seu like. O Corinthians quer a volta de Fagner para a temporada 2026. Fagner magrinho, voando no Cruzeiro, que até outro dia era o líder aí do Campeonato Brasileiro, tá? Só tem um problema, né? O Corinthians já recebeu uma informação de que há interesse do Fagner em permanecer na Toca da Raposa. Ele, o filho, a família estão muito bem estruturados, identificados lá, adaptados, é a melhor palavra, a Belo Horizonte, a Minas, e, enfim, a ideia do Fagner, se possível, né, é permanecer no Cruzeiro. Só que o Cruzeiro vai ter que comprar o Fagner, porque o Fagner volta para o Corinthians, né, ele tem empréstimo até o final desse ano, ele tem contrato até o final de 2026. E o Corinthians também recebeu, até por intermédio de pessoas ligadas ao Fagner, que o Cruzeiro também tem interesse em manter o Fagner. Então, em janeiro ou dezembro, né, haverá, a gente não sabe nem qual será a diretoria, a gente não tem nem certeza qual será a diretoria do Corinthians no final do ano, então muita coisa pode acontecer. O Fagner hoje é titular no Cruzeiro, mas no final do ano, né, a ideia é que Corinthians e Cruzeiro sentem, né, para negociar essa venda definitiva do Fagner, claro, se chegarem, né, a um consenso, tá? Mas hoje há interesse tanto do Cruzeiro como do Corinthians em ter o Fagner em 2026. E agora? Né? Em qual clube você acha que o Fagner vai jogar na próxima temporada? Eu quero o seu comentário aqui embaixo, eu vou ler depois, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Aguardo você às 19 horas no Café da Fiel, tá? 19h30 tá aqui? Pode ser 19h30, que a gente começou tarde hoje o nosso blend de informações, porque eu esperei terminar a coletiva. Então, 19h30, põe na tua agenda aí. 19h30, Café da Fiel, tá bom? Aguardo você para a gente falar muito do Coringão. Não esqueça que todos os dias tem programa ao vivo, de segunda a sexta. Almoço com a Fiel meio-dia, sucesso total já hoje, 3.000 corintianos ao vivo com a gente. E no Café da Fiel às 19h30, tá? É sempre 19h10 ou 19h30, tá aí os nossos dois programas ao vivo. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, tá? Os planos aí, Café Especial, por exemplo, te coloca dentro do nosso grupo de WhatsApp, que é maravilhoso. Vem ter esse contato direto comigo, tá? Deixa o hype além do like, tá? Deixa o hype além do like, do like, se quiser deixar um like também. Anuncie no canal Café do Setorista, todas as empresas super satisfeitas, tá? Anuncie no canal Café do Setorista e vamos embora aí, pra gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ó, me segue no canal de WhatsApp, que é de graça, link na descrição, aqui tudo começa, eu mando o link, tem Café do Intervalo exclusivo, como também no Instagram, Café do Intervalo ao vivo em vídeo exclusivo. Então me siga no Instagram, você tem que me seguir lá no Instagram, velho. Café do Intervalo, imagine agora o derbizão aí pegando, vai terminar o primeiro tempo, eu entro ao vivo, e ao vivo só no Instagram, tá certo? Beijo no coração, que Deus nos abençoe, até o Café da Fiel, às 19h30 hoje. Valeu.